casa cheia e ter cada um de vós ao nosso lado neste arranque para as eleições autárquicas de 2025. Vamos para vocês. A vossa presença demonstra o interesse e o compromisso dos vizelenses com o futuro da nossa comunidade. Caminhamos juntos até aqui e queremos continuar a construir uma Vizela melhor e maior para todos. Muito, mas muito obrigada pela vossa presença. E agora quero chamar aqui o nosso candidato a Presidente da Assembleia Municipal, médico e atual Presidente da Assembleia Municipal de Vizela, pelo 3º mandato consecutivo, onde tem dignificado o órgão que preside. Atua com rigor para que a Assembleia seja um local de reflexão democrática e participativa. Uma grande salva de palmas para o Dr. Fernando Carvalho. Muito boa noite a todos. Antes de mais, agradecer a vossa presença. Estar aqui e ver uma sala como esta, repleta, emociona e faz-nos lembrar outras lutas e outros tempos. Por tudo isso, muito obrigado. Se me permitem, eu começaria por cumprimentar o nosso grande candidato, o homem por quem todos aqui estamos, nós candidatos, vocês como apoiantes e futuros votantes, Dr. Vítor Hugo Salgado. E na sua pessoa, caro Presidente, cumprimentava o Dr. Francisco Ferreira, ex-Presidente da Câmara, mandatário para esta campanha e das campanhas anteriores. E cumprimentava o Dr. João Picharra, também amigo e colega, também ex-presidente da Assembleia Municipal de Vizela e presidente do nosso Conselho de Honra. As vossas pessoas, cumprimentava os atuais autarcas e aqueles todos que serão candidatos aos diversos órgãos autárquicos, ao Executivo, às Juntas de Freguesia e à Assembleia Municipal. Para eles eu peço uma salva de palmas. Um cumprimento muito especial para grandes figuras que vejo nesta sala, ex-autarcas, figuras do desporto vizelense que muito nos honram e do desporto nacional e tantas outras figuras dispersas nesta Assembleia, representantes de diversas associações esportivas, industriais, comerciais. Portanto, para todos vós também, muito obrigado pela vossa presença. Um cumprimento também para a comunicação social e, finalmente, mas talvez a mais importante, um cumprimento para todos os vizelenses que nesta noite quente quiseram estar aqui connosco. Quiseram mostrar, mais uma vez, que estão com o Dr. Vítor Hugo Salgado e que estão com o movimento Vizela Sempre. Para todos vós, uma grande salva de palmas. Eu vou tentar não me alongar muito, porque para isso deixo ao nosso candidato, que se calhar vai precisar toda a noite, mas pronto, a gente até compreende. Antes de mais, gostaria de vos dizer o porquê de eu ter aceito esta loucura de entrar em mais um mandato para a Assembleia Municipal. Nunca me passou pela cabeça ser necessário aceitar este 4º mandato. No entanto, verifiquei que nós estamos muito próximos daquilo que estaria a acontecer há 8 anos
em que foi necessário tomar uma posição de dureza, porque sem dúvida que o Conselho de Vizela era um conselho estagnado, parado, sem evolução, e que a todos nós, sem exceção, nos provocava uma grande tristeza. E, portanto, foi necessário tomar uma atitude arrojada, uma atitude de luta e partir, como todos se devem lembrar, para esta ação que foi a criação do movimento Vizela Sempre e ir em Vizela para umas eleições como independentes. É evidente que não foi fácil, porque a grande maioria das pessoas não sabiam o que é que a gente ia fazer, conheciam o Dr. Vítor Salgado, mas não conheciam a obra dele, e, portanto, foi, digamos, um voto de confiança que nos deram nesse ano. E eu penso que ninguém ficou desiludido com esse voto de confiança que nos deu a todos aqueles que foram autarcas eleitos nesse ano. Porque as obras ao longo destes últimos 8 anos falam por si. Há 8 anos atrás ninguém pensava e criticava termos uma ponta aliança. Ninguém aceitava, ninguém acreditava que iríamos ter sintéticos em todas as freguesias. Ninguém acreditava que íamos ter uma Praça da República, um Jardim Manuel Faria, como temos hoje. Ninguém acreditava que íamos ter um rio e uma marginal ribeirinha que tanto nos orgulha e que tanta gente tem trazido a Vizela. Ninguém acreditava em tantas e tantas obras que foram feitas ao longo destes 8 anos. E, portanto, com estas obras todas feitas, com este trabalho todo feito, agora era preciso acabar e continuar esta obra, porque um conselho nunca acaba. E as pessoas precisam, infelizmente, cada vez mais do apoio do município em todas as áreas. Área social, área cultural, área desportiva, e, portanto, nós temos que ter alguém à frente do município que nos dê confiança de que vamos continuar a ter aquilo que tivemos até agora. Chegado a esta altura, e por motivos que eu não vou aqui falar, era preciso tomar uma posição novamente. Ou seja, ou apoiávamos o Dr. Vítor Hugo, homem em quem confiamos, e eu confio plenamente. Ele mostrou-nos ao longo destes anos que tinha uma visão política, uma visão estratégica, que sabia aquilo que queria. Foi um homem sempre transparente. Sempre mostrou o caminho ideal para o progresso e o desenvolvimento de Vizela. E Vizela, 8 anos depois, está com o desenvolvimento que está, graças ao Dr. Vítor Hugo Salgado. É evidente que toda a sua equipa, os órgãos das juntas de freguesia, a Assembleia Municipal, todos colaboraram, sem dúvida. Mas o grande timoneiro é aquele que neste momento nós estamos aqui a apresentar como candidato. E aquele que acredito será o futuro presidente do Conselho de Vizela, quer alguns não queiram, mas quer a grande maioria queira, e eu penso que é isso que importa. Eu penso que nós, todos que estamos aqui, e aqueles que infelizmente não puderam vir por motivos variadíssimos, e nós sabemos, alguns que apresentaram as suas devidas justificações, outros que não, mas isto é perfeitamente normal, porque senão também não caberíamos todos nesta sala, mas todos nós sabemos que vamos ter um caminho difícil daqui até outubro. A comunicação social vai dizer todos os disparates do mundo, o zum vai continuar, mas isto não nos importa, porque nós acreditamos no homem que nos pôs Vizela como pôs, nós acreditamos no homem que vai continuar aquilo que prometeu. E é isso que importa, e é isso que eu vos peço, é que no dia 12 de outubro pensem no futuro de Vizela. Porque se todos pensarmos no futuro de Vizela, de certeza absoluta que o movimento Vizela Sempre, no Executivo, na Assembleia, irá ganhar. Mas tem que ganhar com a maioria, para não estarmos dependentes daqueles que neste momento nos criticam, daqueles que neste momento vão buscar pequenos pormenores que não interessam rigorosamente nada, e que quando da aprovação de tantos e tantos diplomas que era preciso aprovar, em termos de Câmara, mas também em termos de Assembleia, eles se abstiveram ou votaram contra. E, portanto, são esses que agora estão a criticar o desenvolvimento, estão a dizer que quer mais Vizela. Não podem. Não podem porque eles criticaram
E, se não fôssemos nós lutar para que Vizela avançasse e que o Presidente tivesse todas as condições para poder avançar, nós estávamos onde estávamos. Portanto, basicamente é isto que eu vos quero dizer. Porquê é que eu me candidatei novamente? Porque Vizela, neste momento, precisa novamente de que vamos lutar por Vizela. Vamos continuar a lutar por uma Vizela cada vez maior, que os vizelenses, como eu tenho dito, cada vez se sintam mais orgulhosos de ser vizelenses. Por isso, eu vos peço, vamos todos estar com estas candidaturas, com o Movimento Vizela Sempre, com o Dr. Vítor Hugo Salgado e com todos aqueles que vão estar ao lado dele nos diversos órgãos autárquicos. Muitíssimo obrigado. Até lá, Sr. Obrigado.
as imagens falam por si e por isso cabe-me a honra e o privilégio de chamar então aqui para dirigir-nos umas palavras o candidato e presidente da Câmara Municipal de Vizela, reeleito em 2021 com 75% dos votos, com o lema Vizela Sempre. Vítor Hugo Salgado apresenta a sua candidatura independente às eleições autárquicas de 2025, destacando todo o trabalho desenvolvido nos últimos 2 mandatos com o intuito de continuar a construir o melhor futuro para Vizela e para os vizelenses, garantindo, obviamente, a estabilidade e o desenvolvimento sustentado de Vizela e reafirmando o seu ideal autonómico. E, portanto, juntem-me com essas bandeiras no ar e com uma grande salva de palmas, Vítor Hugo Salgado. Obrigado a todos. Então, desde já, muito boa noite. Não jantaram. Boa noite. É isso mesmo. E depois de uma boa noite só. Viva Vizela! Viva Vizela! Viva Vizela! Vizela sempre! Quero cumprimentar o Dr. Fernando Carvalho, que me antecedeu no uso da palavra, e na pessoa dele, cumprimentar todos os candidatos à Assembleia Municipal, todos aqueles que foram deputados até aqui, cumprimentar todos aqueles que efetivamente são candidatos e se encontram aqui em cima do palco connosco, desde logo candidatos à Câmara, candidatos às juntas de freguesia, aqueles que de certa forma fazem parte já deste movimento desde a primeira hora, o Dr. Francisco Ferreira enquanto nosso mandatário e o Dr. João Cucharra enquanto Presidente da Comissão de Honra. Cumprimentar todos vocês que se encontram aqui à minha frente, desde aqueles que representam e, de certa forma, desenvolvem as suas funções em diversas associações e instituições, os empresários do nosso Conselho, as figuras da sociedade civil, as figuras do desporto nacional, aqueles que efetivamente constroem o Conselho de Vizela diariamente e levam efetivamente o seu nome mais longe. Por último e não menos importante, cumprimentar aqueles que são os anónimos, aqueles que são aquilo que se diz o povo de Vizela. E quando eu digo aqueles que são efetivamente o povo, onde eu me insiro e sou também o povo, queria-vos começar por agradecer a vossa presença nesta noite. E o agradecimento que faço é sentido. Se ao longo dos últimos anos faço muitas vezes os diversos agradecimentos, porque eu sou uma pessoa que sabe agradecer, nas obras, nos eventos, a cada dia, hoje tenho que fazer um agradecimento muito mais penhorado e muito mais sentido. E vou-vos dizer porquê. Porque ao longo dos últimos meses, num dos períodos mais difíceis da minha vida, as pessoas dizem, estamos consigo, estamos consigo. E há uma coisa muito importante, é que é nos momentos difíceis, nos momentos em que temos mais dificuldade, em que nós percebemos quem é que é os nossos verdadeiros amigos, quem é que está verdadeiramente connosco. E olhar para esta sala, e olhar para este palco, permite-me dizer que não sou uma pessoa só, e efetivamente tenho Vizela comigo. Muito obrigado a vocês e uma grande salva de palmas. Mas estamos aqui hoje, isto não começou do zero. Já andamos aqui há 8 anos, há 9 anos, desde que criamos o movimento independente. E por isso quero também agradecer a todos aqueles que ao longo destes últimos 8, 9 anos estiveram connosco. Na Câmara, no Executivo Municipal, nas juntas de freguesia, na Assembleia Municipal, nas diversas freguesias e, sobretudo, àqueles que, na realidade, desde a primeira hora,
e num dos concelhos mais socialistas do país, que por acaso, acima do Mondego, foi o único que ganhou as últimas eleições legislativas. Mas desde a primeira hora, onde era difícil fazer uma candidatura independente, todos aqueles que andaram com as nossas bandeiras, todos aqueles que nos ajudaram a construir uma candidatura independente, com orgulho naquilo que é a vontade de mudar e de tornar Vizela naquilo que nunca deveria ter deixado de existir. Obrigado a todos que estiveram ao meu lado. Obrigado àqueles que carregam desde a primeira hora as nossas bandeiras. Quero-vos dizer também uma coisa que é muito importante e muito relevante. Eu sou apenas o rosto deste movimento. Eu sou apenas o líder. Um líder com uma responsabilidade reforçada. Mas pode haver muitos líderes, pode haver muitos presidentes, mas se não houver uma equipa atrás de si, se não houver efetivamente um povo como o povo de Vizela, se não houver pessoas como aquelas que têm estado connosco desde a primeira hora, tudo o que nós vimos neste vídeo, tudo o que nós vimos ao longo dos últimos anos, não era possível. E vou-vos dizer uma coisa, até para que o ambiente possa ser descomprimido. Depois de ganhar as eleições pela primeira vez, e já contei muitas vezes esta história, quando assumi funções e comecei a fazer audiências na Câmara Municipal de Vizela, depois de uma das eleições mais disputadas daquilo que foi o Concelho de Vizela, tive uma audiência com uma senhora já com uma determinada idade, e onde ela me deu os parabéns. Ela disse: Sr. Presidente, os meus parabéns, você conseguiu ganhar as eleições. E eu disse-lhe: já viu que loucura? Ser candidato independente no concelho mais socialista do país, onde se dizia que até um porco com a bandeira do Partido Socialista ganhava as eleições. E sabem o que é que ela me disse? Era preciso que o porco fosse socialista. E na altura ele não era. Daí que Vizela sabe duas coisas muito importantes. Primeiro, quem são os verdadeiros socialistas, independentemente das lideranças que possam acontecer e passar no Partido Socialista. E segundo, sabe uma coisa? Que o que interessa em Vizela é a luta autonómica, é ser vizelense, é, de certa forma, homenagear e provar que todos aqueles que durante décadas lutaram pelo nosso concelho tinham efetivamente razão. E por isso é que eu sou Presidente da Câmara. Caso contrário, não teria sido eleito e não teria havido esta mudança. Por isso, a Vizela e aos vizelenses, o meu muito, 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 muito obrigado. Prometo não me alongar, mas quero, de certa forma, fazer aqui uma intervenção que é muito relevante e perceptível, muito pouco política, muito pouco demagógica. As pessoas conhecem e sabem que eu sempre fui assim. E vou começar e acabar em Vizela de forma não demagógica. E por isso, há uma pergunta que eu me fazia quando estávamos a preparar esta iniciativa, e daí o meu agradecimento a todos que estiveram por trás desta iniciativa, e é: porque é que estamos aqui? E nós estamos aqui por 4 motivos. 4. São 4 as razões que nos fazem estar aqui. A primeira razão é que estamos aqui para apresentar uma candidatura, a minha candidatura à Câmara Municipal de Vizela, e todos estes candidatos aos órgãos do partido. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo: estamos aqui porque o Partido Socialista me retirou a confiança enquanto candidato à Câmara Municipal de Vizela. O terceiro motivo é porque eu e os que estão comigo têm o sentido de dever cumprido. Cumprimos aquilo que nos comprometemos ao longo dos últimos 8 anos. E o quarto e último motivo é que, apesar de tudo que fizemos, estas 170 obras, muita festa e muita atividade,
ainda temos muito para fazer ao longo dos próximos 4 anos. Estes são os 4 motivos que eu vou passar a explicar. Primeiro motivo, apresentar a minha candidatura independente à Câmara e a nossa candidatura. E por isso mesmo quero-vos dizer que este é um momento de responsabilidade para mim. É um momento de responsabilidade para o Dr. Carvalho. É um momento de responsabilidade para o nosso mandatário, Dr. Francisco Ferreira. É um momento de responsabilidade para o Presidente da Comissão de Honra, Dr. João Cucharra. Porquê? Porque tivemos que criar condições para termos listas que, de certa forma, mantivessem aquilo que é a identidade do Conselho de Vizela. Procurámos pessoas comprometidas, motivadas. Procurámos pessoas que tivessem um compromisso, sabem com quem? Com Vizela. E por isso mesmo procurámos, por um lado, pessoas com experiência, que estão nos órgãos autárquicos há muitos anos. Mas procurámos também pessoas que venham renovar aquilo que é o movimento independente. Muitos jovens. E, sobretudo, procurámos algo. Que foi algo que eu procurei desde a primeira vez que me assumi como candidato à Câmara Municipal de Vizela. Que é, em todos os órgãos autárquicos, temos representação de todas as freguesias. E por isso quero-vos apresentar hoje aqueles que são os candidatos e aqueles que suportam esta candidatura. Em primeiro lugar, toda a gente conhece, mas o nosso Presidente da Comissão de Honra e o nosso mandatário, Dr. João Cucharra e Dr. Francisco Ferreira. Pedia que se pusessem de pé e uma grande salva de palmas para eles. Quero pedir também que os candidatos às juntas de freguesia, presidentes de juntas de freguesia, que desta vez não serão 5, serão 6, e que vai acontecer algo histórico. Pela primeira vez, o movimento vai ganhar as 6 juntas de freguesia. Não vou falar em todos eles, mas vou dizer que nós vamos ganhar a junta de Santo Adrião. Nas últimas eleições eu disse que nós íamos ganhar em Fias. Desta vez eu digo que nós vamos ganhar Santo Adrião. E por isso peço aos candidatos às juntas de freguesia que se ponham a pé e para eles peço uma grande salva de palmas, porque serão os próximos presidentes da junta do Conselho de Vizela. Quero-vos também apresentar o Executivo Municipal. Nas últimas eleições ganhámos com 75%. E metemos 6 dos 7 vereadores. Eu acho que depois do trabalho todo que fizemos, e depois das provas todas que tivemos dadas ao longo dos últimos 4 anos, independentemente das adversidades, eu acredito que desta vez até a Ruth, que é a última integração da lista para a Câmara, irá entrar. E por isso quero que os candidatos à variação da Câmara Municipal de Vizela pelo Movimento Independente se ponham de pé e para eles também uma grande salva de palmas. Por último e não menos importante, quero-vos apresentar aqueles que serão os rostos da nossa nova Assembleia Municipal. Dirigidos, coordenados e liderados pelo Dr. Fernando Carvalho, um Presidente da Assembleia Municipal determinado, forte e que tem sabido coordenar os trabalhos da nossa Assembleia e com uma equipa, mantendo aquilo que são os grandes pesos pesados da história dos últimos anos, mas também uma equipa renovada. Peço uma grande salva de palmas para todos aqueles que são os candidatos à Assembleia Municipal do Conselho de Vizela, do Movimento Independente.
Obrigado a todos. A eles quero-lhes dizer o que disse a vocês. É uma honra liderar este movimento e é uma honra tê-los todos eles comigo. É uma honra, mas também uma responsabilidade, conforme o que eu acabei de referir. Assim sendo, e depois de dizer o primeiro passo, que era apresentar esta candidatura. O segundo passo. Porquê é que o PS me retirou a confiança política? Sem demagogias, mas não fugindo ao assunto, mas também não enfatizando isto muito, porque na realidade já tem sido demasiadamente enfatizado e até tem aparecido de forma muito significativa e expressiva nas nossas televisões, que nunca pensei, mas também se vai falando um pouco de Vizela, o que não deixa de ser mal todo. Gostava de dizer duas notas que são importantes. Então, porque é que nós somos candidatos independentes e porque é que me foi retirada a confiança política? Em primeiro lugar, porque aquele que era o líder do partido então, Pedro Nuno Santos, meu amigo, não vou tecer mais nenhum comentário, na minha opinião, precipitou-se e fez algo que nunca se faz na política. Nunca se faz na política julgamentos sumários. Nunca se faz na política julgamentos sumários por apenas e só notícias que estão na comunicação social. O segundo facto é que, na realidade, parece que não vivemos num país ou num Estado democrático. Qual é o segundo facto? É uma denúncia que supostamente era anónima, mas que depois deixou de ser anónima, de um ex-presidente da Câmara que gosta muito de mim, nada consubstanciada, que deve ter os seus fundamentos, que acho que dispensa qualquer tipo de apresentações e que, na realidade, numa denúncia descabida e por pura vingança, junta-se a Pedro Nuno Santos e constitui este processo. O que é que eu quero dizer sobre este processo? É que, na verdade, todos sabem, não existiu nenhum julgamento até à presente data. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, na realidade, até à presente data, ainda não fui condenado nem julgado. Para além disso, dizer que não fui condenado, nem julgado. Mas existe uma coisa que é muito importante e muito relevante e que pode entrar em contradição. Eu não fui condenado pelos tribunais, mas a verdade é que eu já fui condenado publicamente. E que ninguém mais me vai retirar esta pena. Porque se na realidade eu fosse condenado pelo suposto delito e o suposto crime que eu supostamente terei cometido, não teria passado por tudo que tenho passado ao longo dos últimos meses. Mas posso-vos dizer uma coisa que é uma verdade, é que na realidade eu estou preparado. Sou quase como um gato com 7 vidas. Quando era independente fui expulso da Câmara, fui candidato pelo PS, o António Costa veio-me trazer o cartão. Regresso ao movimento independente por uma despromoção de calendário sem ter ido a jogo. E agora cá estou eu a ser candidato independente de novo. E dizemos que isto é uma encruzilhada. E na minha opinião só vai a meio. Porque na realidade daqui até setembro, que é quando tudo acaba, porque depois de passar as eleições tudo isto vai parar e tudo isto vai acabar, era para vos dizer que estou disponível para todos os ataques pessoais que possam surgir e que na realidade sei que vão usar todas as armas, mas que existem 2 factos, 2 afirmações que vos quero deixar esta noite, enquanto pessoas que estão aqui ao meu lado. A primeira coisa é que, na realidade, estou de consciência tranquila. De consciência absolutamente tranquila. E a segunda coisa é, eu peço a todos aqueles que deram eco do processo, que deram eco destas e de todas as acusações, que deram eco de todas as denúncias, que depois do processo estar efetivamente encerrado, deem eco disso mesmo. Porque na realidade, quando tudo isto passar, quando isto tudo deixar de ser notícia, quando isto tudo deixar de ser o que é e estiver tudo resolvido, eu acredito que não haverá o eco que está a acontecer neste momento. Contudo, o que eu posso dizer é que na realidade
O meu objetivo circunscreve-se aqui ao Conselho de Vizela e que, independentemente do que possam dizer, podem continuar a contar comigo. Depois de vos dizer o que é que estamos aqui a fazer, a apresentar a candidatura e os candidatos, depois de vos dizer porque é que o PS me retirou a confiança política, quero-vos dizer, sou candidato porque acredito que eu e aqueles que comigo estiveram sentimos que temos o dever cumprido. Mas eu não digo isto a ânimo de me leve. Digo isto porque apresentamos um vídeo onde estão 170 obras. Digo isto com factos objetivos. Em 8 anos fizemos história no Conselho de Vizela. A verdade é que um dos motivos que me fez ser candidato foi porque já não se acreditava em Vizela. Aqueles que lutaram por Vizela já não acreditavam no orgulho de ser vizelense. E nos cafés perguntava-se, será que valeu a pena a nossa autonomia? Será que valeu a pena a nossa independência? E o que eu vos quero dizer é que já ninguém questiona isto 8 anos depois. Toda a gente tem a certeza que valeu a pena. E porquê é que valeu a pena? Porque em 8 anos fizemos 170 obras. Um investimento de 40 milhões de euros, conforme se pode ver neste vídeo. Em 8 anos, reduzimos todos os impostos municipais. Se nós tivéssemos mantido os impostos municipais no máximo como estavam com o anterior Presidente da Câmara, a Câmara tinha arrecadado mais 6 milhões de euros. Mas nós não. Baixamos o IMI, o IRS e a derrama e deixámos de arrecadar 6 milhões de euros, mas as famílias e as empresas ficaram com esta verba do ponto de vista de investimento. Mas fizemos mais. Fizemos as festas. Quando eu comecei como Presidente da Câmara, e antes de ser o Presidente das Obras, era o Presidente das Festas. E fizemos festas, porque as festas estão na nossa identidade, fazem parte da nossa história. E fizemos mais. Em 8 anos transferimos para as juntas de freguesia 5.729.000 euros. E a pergunta que vocês estão a fazer neste momento é como é que se gasta 40 milhões de euros em obras? Faz-se uma redução de impostos de 6 milhões. Faz festas todos os anos e à grande. Ainda por cima transferimos quase 6 milhões para as juntas. Como é que está o estado das contas da Câmara? E em 2024, em dezembro, foram apresentadas as contas da Câmara. E a verdade é que desde o minuto em que assumimos funções e até o final do ano de 2024, contas apresentadas no Tribunal de Contas, reduzimos a dívida em 6 milhões de euros. Em 2017, quando assumimos funções, a Câmara devia 13,5 milhões de euros. Em 2024, em dezembro, contas apresentadas e aprovadas publicamente, devemos 6,2 milhões de euros. E vou-vos dizer mais. Quando eu assumi funções em 2017, a Câmara pagava aos fornecedores a 48 dias e agora paga a 22, metade. Mas isto das contas não interessa. Existem outros factos relevantes. Resumidamente, em primeiro lugar, as obras foram todas importantes, mas havia obras impossíveis. Obras que ninguém achava que nós íamos fazer. A Praça da República e o Jardim Manuel Faria. Ninguém achava que nós íamos fazer. O Parque das Termas, com 3 intervenções. Ninguém achava que nós íamos fazer. Os passadiços pareciam impossíveis. 6 km. Ninguém achava que nós íamos fazer. As obras do São Bento e o aumento. Ninguém achava que nós íamos fazer. Todas estas obras pareciam impossíveis. Mas são uma realidade. Inclusive a Ponte da Aliança. Os 6 sintéticos. Posso-vos contar uma história? Quando apresentei os sintéticos, fui a diversas freguesias, dizia que fazer sintéticos nessas freguesias. Sabe o que é que acontecia? As pessoas olhavam para mim e não diziam, mas pensavam, que mentiroso. Que mentiroso. 8 anos envolvidos estão feitos. Mas vamos contar outra história. Quando apresentei a Ponte da Aliança, os que estavam à minha frente pensavam assim, que mentiroso, vai fazer esta ponte, que mentiroso. Mas na altura, até os que estavam comigo, aqueles que estavam atrás de mim, pensavam assim, será que ele vai fazer a ponte? Nós estamos aqui com ele porque acreditamos, mas uma ponte? Há tantos anos que andam a prometer esta ponte. Mas a verdade é que a ponte está feita. Conclusão, fizemos obras impossíveis. Mas não fizemos só obras impossíveis. Fizemos grandes festas, como eu acabei de referir.
Grandes festas, a Noite Branca tem 100 mil pessoas, a Festa da Juventude tem 30 mil pessoas. Festas que não existiam. E porquê é que fizemos estas festas? Para ajudar a economia local. E são festas ou não são festas pensadas? Ou quando é que são estas festas? Em setembro. E porquê é que estas festas são em setembro? Porque era o pior período dos comerciantes. O mês mais baixo. Porque as pessoas foram de férias, gastaram o subsídio de férias, gastaram o salário. E porque depois era o início do ano letivo, tinham que comprar os livros. Era o pior mês para os comerciantes. Sabem uma coisa? Agora é um dos melhores meses para os comerciantes. Sabem qual é um dos grandes meses para o comerciante? É o mês de dezembro. Sabem quantas lâmpadas LED pusemos no último Natal? 1 milhão de lâmpadas LED. Sabem quantas lâmpadas LED teve o Natal anterior a eu assumir funções? 0. Não houve lâmpadas LED, nem iluminação, nem Natal em Vizela. Ou melhor, estou a mentir. Havia lâmpadas LED e iluminação na Montra da Fina. Eram as únicas. Não havia mais. E depois, isto não são só festas nem obras. Há também marcas importantes. Sabem quantos lampiões temos em Vizela? 6 mil. Sabe quantos LEDs eram esses lampiões? 36. Neste momento, até o final do ano, vão ficar os 6 mil postos. Já temos 95% dos lampiões em LED. Vocês saem daqui e não veem. Mas desta vez, quando sair, comecem a reparar quantos lampiões têm em LED. Sabem porquê? Porque cada um desses lampiões significa criarmos condições para reduzir a dívida da Câmara. Porque gastam 3 vezes menos do que aqueles que estavam lá. Despoluição do Rio Vizela. Outra mentira. Quando eu disse que ia despoluir o Rio Vizela, olharam para mim e disseram, mentiroso. Aos anos, o rio mais poluído da Europa, era eu miúdo, mudava 7 vezes de cor ao dia. O meu pai aprendeu a nadar lá. Eu nunca consegui meter o pé no Rio Vizela. Está despoluído. O trânsito. Lembram-se que demorava 45 minutos da BP até ao continente? Fizemos várias intervenções, muitas obras, alterámos o estacionamento, duplicámos o estacionamento e o trânsito diminuiu. Cheques bebés. Sabem quantos cheques bebés distribuímos? 1.250 cheques bebés. Sabem o que é que isso significa? Distribuímos 1.250.000 euros às famílias. Mas isso significa muito mais que isso. Porquê? Porque o cheque bebé, as pessoas só recebem metade do valor. A outra metade recebem 1.000 euros por cada cheque. 500 são obrigados a gastar no comércio tradicional. O que é que isto quer dizer? Que mais de 600.000 euros foram gastos no comércio tradicional, nas lojas do comércio tradicional, com os nossos cheques bebés. E para terminar, habitações sociais. Para desmontar um mito, distribuímos 55 habitações sociais. Há muita gente que tenta aproveitar e dizer que as habitações sociais que foram distribuídas foram mal distribuídas. Até porque eu distribuí uma habitação na Avenida Abate da Gilde. E como é que pode uma pessoa ir viver para uma habitação social na Avenida Abate da Gilde? Eu vou explicar porquê. Tive diversos anos no governo na área social e percebi uma coisa. Cada vez que construímos um bairro social, estamos a construir um problema para aquele povo. A Zona J em Lisboa, os Jagunços em Guimarães. E por isso não devemos construir bairros sociais. Devemos fazer a integração das pessoas. E como é que fazemos a integração das pessoas? Mantendo as pessoas com carências nas suas freguesias. E por isso é que compramos casas, recuperamos casas e mantivemos as pessoas no seu contexto familiar, no seu contexto pessoal. E com isto o que é que fizemos? Não constituímos bairros que dão origem muitas das vezes a toxicodependência, a prostituição, a problemas graves, que são os problemas deles, mas que rapidamente se vão tornar nos nossos problemas. E por isso, cada vez que nós fazemos a integração das pessoas, estamos a pensar nos vizelenses. Para terminar, e último ponto, já estou-me a alongar, que é... E fizemos muito, fizemos verdadeiramente muito. Mas precisamos de fazer mais. Mas para fazer mais, precisamos da vossa ajuda. Porque, na realidade, precisamos de ganhar as eleições. E eu e este Executivo Municipal, e eu e estes Presidentes de Junta, e eu e estes Deputados Municipais, somos como os vizelenses. Como é que são os vizelenses? Não se acomodam.
Os vizelenses lutam por aquilo que efetivamente pretendem. E por isso, ao longo dos próximos anos, nós queremos fazer 30 grandes projetos no Concelho de Vizela. Se fizermos 170 em 8 anos, 30 é pouco em 4. Mas eu vou falar apenas em 5 desses projetos. O primeiro projeto é os passadiços para o São Bento. Se não acreditavam nos passadiços até às quedas d'água e vindo da Ponte Romana, podem acreditar que vamos fazer os passadiços para o São Bento. Vamos fazer o Museu da Mota. Vamos fazer a requalificação das entradas do concelho, a começar pelas tachogueiras, e já temos fundos comunitários para o efeito. Vamos fazer finalmente as piscinas municipais. Já percebi que tem que ser o primeiro. E vamos criar condições para fazer uma plataforma de atividades no Parque das Termas, para que o Parque das Termas possa ter a atividade que tem durante o verão, que todos nós já vimos que tem uma grande atividade, mas que possa também ter atividade durante o inverno. E por isso, quero-vos dizer, usei da palavra durante algum tempo e estou para terminar. Não fiz qualquer tipo de referência à nossa oposição. Primeiro porque acredito que a nossa candidatura nunca é contra ninguém. Porquê? Porque, como sempre que sou candidato por Vizela. Quero-vos dizer que esta é uma candidatura de provas dadas. Não há mais nenhuma candidatura em Vizela que tenha dado tantas provas como ao movimento Vizela Sempre, desde a primeira hora. E por isso todos os vizelenses sabem que nós, para além de todas as provas que demos, podem contar connosco. E por isso mesmo, para continuar a trabalhar, preciso do vosso apoio. Eu e todos os candidatos precisamos do vosso apoio. Vizela precisa do vosso apoio para continuar a crescer. Sou vizelense, tal como vocês. Amo a minha terra. Somos bairristas, apaixonados. Amamos a nossa terra e orgulhamos-nos de pertencer à mesma. E apesar de todas as adversidades, não viro as costas à luta. Contem comigo. Eu conto convosco. Viva Vizela! Viva Vizela! Viva Vizela! Vizela sempre! Vizela é assim e luta até ao fim! Vizela é assim!
Muito obrigada, Vizela, muito obrigada pelo vosso carinho, pelo vosso apoio e, acima de tudo, agora, Vizela, vamos ao trabalho com o nosso líder, Vítor Hugo! Vítor Hugo!